Prepare-se para uma verdade que incomoda, mas que transforma. A maioria das mulheres não se apaixona por você, se apaixona por como você se controla. Sim, você ouviu bem. Não é o seu físico, não é o seu dinheiro, não é o seu talento. O que realmente torna um homem irresistível para 95% delas é a sua capacidade de se dominar, de ser o mestre de si mesmo. E isso, meu amigo, tem um nome de 2000 anos. Estoicismo. Você já se perguntou por que tantos homens bons, com boas intenções, fracassam repetidamente em suas relações? Eles se esforçam, eles se declaram, eles se tornam disponíveis, eles tentam ser o homem sensível que a sociedade diz que elas querem, e mesmo assim são trocados, ignorados ou colocados na friend zone. Eles vivem uma mentira, a grande mentira que nos contaram sobre ser vulnerável. Dizem que você deve abrir seu coração, mostrar todas as suas feridas, expor suas inseguranças para criar uma conexão profunda. Mas há uma dura verdade que ninguém tem coragem de dizer em voz alta. A atração feminina, em seu nível mais primitivo, não responde à lógica ou aos contos de fadas. Ela responde ao instinto. E o instinto de uma mulher é como um radar biológico, projetado ao longo de milênios para detectar uma coisa acima de tudo em um homem. Força. Não a força bruta, mas a força interior. A estabilidade. A capacidade de ser a rocha no meio da tempestade. Quando você se descontrola, quando sua felicidade depende da mensagem dela, quando sua paz é destruída por um olhar de indiferença, você está comunicando em um nível que ela nem entende conscientemente, que você não é essa rocha, que você é a tempestade, e nenhuma mulher em sã consciência busca refúgio em outra tempestade. É aqui que reside o grande paradoxo da atração masculina. Quanto menos você precisa da validação emocional de uma mulher, mais valor ela percebe em você. Quanto mais calmo você permanece no caos, mais segura ela se sente ao seu lado. Quanto mais você se respeita, mais obcecada ela se torna em ganhar o seu respeito. Este vídeo não é sobre truques de manipulação. É sobre psicologia biológica. É sobre entender a natureza humana em sua forma mais crua para que você possa parar de sabotar a si mesmo. A promessa deste vídeo é simples e profunda. Vou te guiar, passo a passo, através dos pilares do autocontrole estoico que geram respeito, desejo e uma atração magnética. Ao final, você não terá aprendido a conquistar mulheres. Terá aprendido a construir um caráter tão sólido que se tornará o tipo de homem que elas naturalmente não conseguem ignorar. Vamos começar. A fraqueza que repele. Por que sentir demais destrói a atração? Vamos direto ao ponto mais doloroso. A sociedade moderna te incentiva a sentir, a ser emocionalmente aberto. E em um mundo ideal, isso seria lindo. Mas na realidade da atração, há uma linha tênue entre ser um homem que tem emoções e ser um homem governado por elas. E a maioria dos homens tropeça nessa linha. Uma mulher pode até dizer que quer um homem sensível, mas no momento em que ela te vê desmoronando por insegurança, implorando por atenção ou se afogando em um mar de necessidade emocional, algo dentro dela, um interruptor primitivo, se desliga. Não é maldade, é biologia. Pense nisso como a fundação de uma casa. Uma mulher busca instintivamente uma estrutura sólida para construir algo, seja um relacionamento ou uma família. Se a fundação, que é o seu centro emocional, está rachada, trêmula e instável, como ela pode se sentir segura para construir qualquer coisa ali? Ela não pode. A projeção de fraqueza emocional em um homem não gera a compaixão que você espera. Gera um silencioso e, por vezes, inconsciente desprezo. Isso mata a atração. O erro fatal que 99% dos homens cometem é transformar a mulher em sua terapeuta. Você teve um dia ruim, ela te ignora e você corre para ela em busca de consolo. Você se sente inseguro sobre o relacionamento e você derrama todas as suas ansiedades sobre ela, esperando que ela te acalme. Você está essencialmente dizendo: eu não consigo lidar com minhas próprias emoções. Por favor,
Lide com elas por mim. Nesse exato momento, você deixa de ser o pilar e se torna o fardo. Você deixa de ser o capitão do navio e se torna um passageiro enjoado. E nenhuma mulher se sente atraída por um passageiro. Ela se sente atraída pelo capitão. É aqui que a sabedoria estoica se torna uma arma. O estoicismo não ensina a reprimir suas emoções. Isso seria inumano e prejudicial. Ele ensina algo muito mais poderoso: a processar suas emoções, a observá-las como nuvens passando no céu. Você as vê, você as reconhece. Isto é raiva, isto é ansiedade, isto é ciúme. Mas você não se funde a elas. Você não se torna a nuvem. Você é o céu, vasto, imutável e calmo. Imagine este cenário clássico. Um homem sai com uma mulher algumas vezes. Tudo parece ir bem. De repente, ela começa a demorar mais para responder. O homem não estoico entra em pânico. Sua mente cria 1000 cenários catastróficos. Ele manda outra mensagem e mais uma. Está tudo bem? Eu fiz algo de errado? Ele manda um áudio longo, explicando seus sentimentos, sua confusão. Ele pede clareza, ele pede atenção. O que ele fez? Ele entregou todo o seu poder. Ele mostrou a ela que o comportamento dela tem controle total sobre o estado emocional dele. Ele passou de um homem interessante e misterioso para mais um homem carente. O respeito se esvai, e sem respeito, o desejo não sobrevive. Agora, imagine o homem estoico. Ele nota a mudança de comportamento. Ele sente a pontada de ansiedade ou decepção. Mas ele não reage. Ele observa o sentimento, respira fundo e se volta para o que ele controla: sua vida, seu trabalho, seus treinos, sua leitura. Ele não manda outra mensagem. Ele não busca consolo. Ele se retira com dignidade e silêncio. O que acontece na mente dela? A reação é completamente oposta. Ué, ele não se importou? Por que ele não está desesperado como os outros? Será que ele tem outras opções? Será que eu não sou tão importante assim? A ausência de sua reação cria um vácuo que a curiosidade e o respeito dela preenchem. Ele se tornou um desafio. Ele provou ser emocionalmente forte. A atração dela não apenas se mantém, mas pode até aumentar. Lembre-se disto como uma lei da natureza. Mulheres não se sentem atraídas por suas feridas, mas pela sua força para superá-las. Não entregue suas emoções de forma barata. Seu mundo interior é sagrado. O acesso a ele deve ser conquistado. Não oferecido em uma bandeja de desespero. O dia em que você parar de sentir demais na frente dela, será o dia em que ela começará a sentir muito mais por você. O poder do desapego. Como a indiferença estratégica ativa a obsessão. Este capítulo pode doer, mas se você internalizar esta verdade, você nunca mais verá os relacionamentos da mesma forma. A mulher não se sente atraída pelo homem que a coloca em um pedestal. Ela se sente atraída pelo homem que pode viver perfeitamente sem ela. Sim, é tão brutalmente simples quanto isso. O homem que se desvive, que se entrega rápido demais, que cancela seus compromissos, que responde em 1 segundo, que deixa claro desde o início que ela é a melhor coisa que já lhe aconteceu. Esse homem, paradoxalmente, perde seu valor. Não porque ela seja má, mas porque ele comunicou a ela que ele não tem nada mais valioso em sua vida do que ela. E para uma mulher, isso não é romântico. É sufocante. Isso mata o desafio, o mistério e, consequentemente, a atração. A realidade é que os seres humanos, e as mulheres em particular, desejam aquilo que não podem controlar completamente. Você se torna irresistível no momento em que ela não tem certeza se te possui por completo. Muitos homens se frustram quando uma mulher se mostra distante ou parece jogar. O que eles não entendem é que isso, muitas vezes, é um teste inconsciente ao seu centro emocional. Ela está testando para ver se você vai perder o controle, se vai começar a persegui-la, se vai se desesperar, ou se vai se manter calmo, indiferente, imperturbável. É aqui que o desapego estoico se torna sua maior força. Ser desapegado não é ser frio ou odiar as mulheres. É algo muito mais profundo. É não depender delas para a sua felicidade. É não precisar delas para se sentir completo. É não fazer da aprovação delas o centro da sua autoestima. E o que essa atitude transmite?
valor, mistério, poder, masculinidade. Um homem que tem uma missão, um propósito que transcende qualquer relacionamento. E isso para uma mulher é como um ímã. Pense bem. No momento em que você se apega demais, você entrega seu poder. Você começa a tomar decisões para agradá-la, não para seguir seu caminho. Seu mundo começa a girar em torno das respostas dela, dos humores dela, da validação dela. E o mais perigoso, ela percebe isso e, instintivamente, perde a admiração por você. Agora, escute com atenção, porque esta é a chave de ouro. Uma mulher fica obcecada por um homem quando não consegue decifrá-lo por completo, quando ela sente que, embora ele a queira, ele pode ir embora a qualquer momento sem desmoronar, quando ela percebe que, se o perder, ele não se destruirá, mas simplesmente seguirá com sua vida, talvez até mais focado, mais forte, mais disciplinado. Isso a abala por dentro, isso ativa seu circuito emocional, isso a faz começar a investir, a pensar em você, a tentar te conquistar. A perseguição se inverte, a indiferença estratégica não se atua, ela se constrói. Ela nasce de uma vida rica e com propósito. Quando você está focado em sua missão, em seu negócio, em seu corpo, em sua mente, a validação externa se torna um bônus, não uma necessidade. Quando sua paz interior vale mais do que qualquer mensagem respondida, ela sente isso. Não se trata de jogar. Trata-se de ser genuinamente ocupado construindo seu império. Você não está fingindo que não se importa. Você simplesmente não se aferra, porque você se conhece, se valoriza e tem uma direção tão clara que a partida de alguém não te tira do seu eixo. Isso é poder. O verdadeiro poder masculino não é dominá-la. É dominar-se a tal ponto que nada nem ninguém possa controlar suas emoções. Uma mulher se sente atraída por esse tipo de homem porque ele representa segurança emocional, algo que a maioria não possui. Ela pode ser linda, popular, ter muitas opções, mas quando encontra um homem que não cai rendido a seus pés, algo dentro dela muda. Ela não está mais no controle. E quando ela não controla, quando ela mais sente. Portanto, o desapego não é frieza, é liderança emocional. É ser a montanha, não a folha ao vento. Quanto mais você se desapega do resultado com ela, mais ela se apega a você. Porque sua atitude não diz, eu preciso de você. Sua atitude diz, minha vida é excelente. Se você quiser fazer parte dela, precisa agregar valor. E isso, meu amigo, muda o jogo completamente. O respeito do homem frio. Dominar a reação para dominar a relação. Há uma palavra que foi demonizada na nossa cultura, mas que, quando bem compreendida, é a chave para o respeito. Frio. Ser frio no sentido estoico não é ser insensível ou cruel, é ser respeitado. Desde pequenos, somos programados para reagir. Se uma mulher te ignora, você reage com carência. Se ela te critica, você reage com justificativas. Se ela te provoca, você reage com raiva. Se ela se afasta, você reage com perseguição. E a cada reação, você entrega um pedaço da sua alma, um pedaço do seu poder. Você perde a única coisa que te torna verdadeiramente poderoso: o controle sobre si mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você fez ou disse algo por impulso, por medo de perdê-la, e depois se arrependeu amargamente? No final, você não só perdeu o respeito dela, mas também o seu próprio. O homem que se controla não opera a partir do medo, mas a partir de uma posição de domínio. Não domínio sobre ela, mas domínio sobre seu próprio universo interior. E essa energia, essa autoridade emocional, é algo que uma mulher sente na pele. Você não precisa gritar. Você não precisa impor. Ela simplesmente sabe. Ela sente que esse homem não se quebra. Ela sente que esse homem não pede permissão para existir. Ela sente que esse homem pode dizer não, sem medo. E isso gera algo que nenhum físico, nenhum carro, nenhuma palavra bonita pode comprar: respeito genuíno. Um homem que se controla é um homem que não se vende barato. Ele não se desespera por atenção. Ele não cai em provocações infantis. Ele não se ajoelha,
por medo de ficar sozinho. E é por isso que ele não é esquecido facilmente. O maior medo do homem comum é parecer frio ou indiferente. E se ela pensar que eu não me importo? E se ela se afastar porque eu não reagi como ela esperava? O que eles não entendem é que quanto mais você controla sua reação, mais você controla o quadro emocional da relação. Quando você não reage, você lidera. Quando você não suplica, você impõe limites. Quando você não se justifica, você mantém o mistério. E isso, acredite, é o que mais atrai uma mulher emocionalmente madura e segura de si. Ninguém respeita quem explode. Ninguém admira quem se derrete com um elogio. O respeito nasce do autocontrole, e o autocontrole nasce do valor interno. Quer que te levem a sério? Quer que ela te admire de verdade? Então comece a cultivar essa frieza que tanto te assusta. Essa frieza que é, na verdade, solidez. Pense no aço, não no gelo. O gelo é frágil e quebra sob pressão. O aço é forjado no fogo. É flexível, mas incrivelmente resistente. Seja como o aço. Cultive o silêncio desconfortável quando não há nada a ser dito. Mantenha o olhar tranquilo quando o mundo ao seu redor está em chamas. Desenvolva a firmeza para dizer não, sem precisar dar explicações. O homem estoico não é distante. Ele é sólido. Ele não se esconde de suas emoções. Ele as encara sem deixar que o dominem. E essa presença calma, centrada, em paz consigo mesma, é um ímã irresistível. Enquanto outros se alteram, ele observa. Enquanto outros correm atrás, ele permanece quieto. Enquanto outros se justificam, ele apenas sorri e segue seu caminho. E o mais importante, ele não faz isso para agradá-la. Ele faz isso porque ele já se escolheu. Esse é o verdadeiro respeito. Não o que se exige, mas o que se impõe silenciosamente com presença, coerência e controle. O silêncio que lidera. A arma secreta do homem que não reage. Vamos falar claro, irmão. Você está reagindo demais. E isso está te custando tudo. Ela posta uma foto com outro. Cara, você reage com uma indireta ou com um questionamento passivo-agressivo. Ela demora a responder. Você reage mandando 3 mensagens seguidas. Ela te diz algo para te testar. Você reage explodindo ou se defendendo para ganhar a discussão. Sabe o que ela vê? Um homem fraco, inseguro, previsível. E esse tipo de homem, por mais que se esforce, não lidera nada. Ele apenas obedece aos estímulos dela. Ele é um barco à deriva, e ela é o vento e as marés. Isso é profundamente anti-atraente. A maioria dos homens hoje vive em um estado de alerta emocional, focados em responder, em vez de dirigir. Sua paz depende do que ela faz ou diz. Desperte. Você não está aqui para seguir o jogo dela. Você está aqui para criar o seu próprio jogo, com as suas próprias regras. E se ela não quiser jogar, a porta está aberta. O que impõe respeito absoluto? Um homem que não reage. Um homem que responde com silêncio quando querem provocá-lo. Que se afasta com dignidade quando não é valorado. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de poder. Ele é autoridade. O silêncio masculino é uma das ferramentas mais potentes que existem, mas só funciona se vier de um lugar de domínio, não de medo. Você não se cala porque tem medo de perdê-la. Você se cala porque não tem nada a provar. Você se cala porque a sua paz é mais importante que a necessidade de estar certo. Isso a desconcierta. Isso a intriga. Isso a força a se perguntar: por que ele não se altera como os outros? Por que ele não mordeu a isca? E, nesse momento, você deixa de ser mais um e passa a ser o homem. O homem que ela não consegue ler, não consegue prever e não consegue controlar. Mas entenda algo crucial. Silêncio não é reprimir. Silêncio não é ser passivo ou um capacho. Silêncio é uma estratégia de poder. Quando você escolhe o silêncio, você não está perdendo a conversa. Você está mostrando que é você quem escolhe quando falar, como falar e com quem vale a pena gastar sua energia. Deixe de agir como se ela fosse sua dona, emocional. Ela não tem o direito de saber tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que te machuca. Esse acesso ao seu mundo interior é um privilégio que se conquista com lealdade, respeito e consistência.
Não se entrega de graça na primeira semana. Muitos homens são como livros abertos e escancarados. É por isso que ninguém se interessa em ler a história até o fim. Comece a fechar alguns capítulos. Comece a se reservar mais. Comece a falar com suas ações, não com suas emoções desesperadas. Se uma mulher se afasta, não reaja perseguindo. Observe. Se ela te provoca, não reaja explodindo. Observe. Se ela te ignora, não reaja suplicando. Observe. Observe. Silencie e atue com poder. Sua ação não é uma reação ao que ela fez. É uma decisão baseada nos seus princípios. Se ela não te valoriza, sua ação é se afastar. Não para puni-la, mas para se honrar. A mulher não precisa te ouvir gritar para saber que você tem valor. Ela precisa sentir sua presença firme, silenciosa e inquebrantável. E isso, meu amigo, não se constrói da noite para o dia. Constrói-se deixando de reagir e começando a liderar. Lidere seu tempo. Lidere suas emoções. Lidere a conversa. Lidere o ritmo da conexão. Não espere que ela te diga o que fazer. Você decide. Você marca o tom. Você estabelece os limites. Porque no final do dia, quem reage, obedece. Mas quem lidera, deixa uma marca. E essa marca é a que ela jamais poderá apagar. Construindo a fortaleza interior. 3 práticas estoicas diárias. Para um autocontrole inabalável. Até agora falamos sobre o que e o porquê. Falamos sobre a mentalidade. Mas a filosofia prática não vive apenas na teoria. Ela vive na ação diária. Uma fortaleza não se constrói em um dia. Ela é construída tijolo por tijolo, com disciplina e consistência. Sua fortaleza interior, seu autocontrole inabalável, também. Aqui estão 3 ferramentas estoicas, simples, mas brutalmente eficazes, que você pode começar a usar hoje para se tornar o mestre de si mesmo. Ferramenta 1. A dicotomia do controle. Aplicada às relações. Epicteto, um dos grandes sábios estoicos, ensinou que a principal tarefa na vida é separar as coisas entre o que podemos controlar e o que não podemos. A maior fonte de sofrimento humano é tentar controlar o incontrolável. Nos relacionamentos, isso é uma epidemia. Você não controla os sentimentos dela. Você não controla se ela vai te responder. Você não controla se ela vai te escolher. Tentar fazer isso é a receita para a ansiedade e o desespero. Pegue um papel. Desenhe uma linha no meio. De um lado escreva coisas que eu controlo. Do outro, coisas que eu não controlo. Na coluna do não controlo, escreva os sentimentos dela, as respostas dela, as decisões dela, a atração dela por mim, o passado dela. Na coluna do controlo, escreva minhas reações, minhas palavras, minhas ações, meu tempo, meu propósito, minha disciplina, se eu vou à academia, se eu trabalho no meu projeto, como eu trato as pessoas. Agora, queime mentalmente a lista do não controlo. Deixe ir. E foque obsessivamente com toda a sua energia na lista do que você controla. Quando a ansiedade sobre ela vier, olhe para a sua lista e pergunte: o que na minha lista de controle eu posso fazer agora para me tornar um homem melhor? Essa prática feita diariamente transfere sua energia do desespero para o poder. Ferramenta 2. Premeditatio malorum. A premeditação dos males. É o exercício estoico de visualizar o pior cenário possível. Parece pessimista, mas é o segredo da resiliência. O medo da rejeição e do abandono é o que te torna reativo e carente. Você tem tanto medo de perdê-la que acaba agindo de uma forma que garante que você a perca. Ao visualizar e aceitar o pior cenário, ela te rejeitando, ela indo embora, você remove o poder que esse cenário tem sobre você. Reserve 5 minutos em silêncio. Feche os olhos e imagine vividamente o que você mais teme. Imagine ela dizendo: não quero mais te ver. Sinta a dor, a decepção. Não, fuja do sentimento. Agora, depois de sentir, pergunte-se: e então? Eu sobreviveria? Minha vida acabaria? A resposta é sempre não. Você se levantaria, se concentraria ainda mais no seu propósito, passaria mais tempo com amigos, talvez até encontrasse alguém mais compatível.
Ao fazer as pazes com o pior cenário, você se liberta do medo. Você começa a interagir com ela, não a partir de um lugar de por favor, não me deixe, mas de um lugar de eu ficaria feliz se eu ficasse, mas ficarei perfeitamente bem se você for. Essa é a energia do desapego verdadeiro. Ferramenta 3. O diário estoico como ferramenta de análise. Sêneca recomendava terminar o dia fazendo uma autoanálise. Não para se culpar, mas para aprender. Você não pode mudar o que você não mede. Ao analisar suas reações emocionais, você começa a identificar padrões e gatilhos. Você percebe que sempre reage com ciúmes quando vê X, ou com ansiedade quando acontece Y. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Antes de dormir, pegue um caderno e responda a 3 perguntas simples. Em que momento hoje eu perdi meu autocontrole ou reagi de forma impulsiva? Por que isso aconteceu? Qual foi o gatilho externo e a crença interna que causou a reação? Como um homem estoico agiria nessa situação? O que posso fazer amanhã para reagir de forma mais alinhada com meus valores? Fazer isso por 30 dias irá reprogramar seu cérebro. Você passará de um homem reativo para um homem consciente e proativo. Sua fortaleza interior estará sendo construída, tijolo por tijolo. O paradoxo final: deixar de precisar dela para se tornar o homem que ela não pode perder. Chegamos ao cume da montanha, ao ponto que une toda essa filosofia. Se você entender este capítulo, você entenderá tudo. Toda a sua jornada de relacionamento é definida por uma de 2 mentalidades: a mentalidade da escassez ou a mentalidade da abundância. O homem que opera a partir da escassez acredita que a atenção, o afeto e a validação de uma mulher são recursos limitados e preciosos que ele precisa desesperadamente obter. Ele age como um mendigo emocional. Sua vida é um vazio, e ele busca uma mulher para preenchê-lo. Cada interação é um teste onde ele pode ser reprovado. Por isso ele é carente, reativo e controlador. O homem estoico, o homem da abundância, opera a partir de uma premissa radicalmente diferente. Sua vida já é completa. Seu propósito, sua disciplina, seus valores já preenchem seu universo. Ele não busca uma mulher para preencher um vazio. Ele busca uma parceira que possa agregar e complementar sua vida já excelente. Ele é o provedor de valor, não o consumidor. Essa mudança de mentalidade é a mais poderosa de todas. É a mudança de espero que ela me escolha, para vamos ver se ela se qualifica para entrar na minha vida. Percebe a diferença de poder? No primeiro caso, você é o candidato a um emprego. No segundo, você é o CEO entrevistando candidatos. Quando você deixa de precisar dela, quando a presença dela se torna um desejo, não uma necessidade, algo mágico acontece. Sua energia muda. Você se torna relaxado, genuíno, talvez até um pouco indiferente. Não por estratégia, mas porque sua felicidade não está mais em jogo. E essa energia, essa autossuficiência, é o maior afrodisíaco que existe. Ela comunica em um nível subconsciente que seu valor não está em negociação. Você é o prêmio. O paradoxo final é este: o momento em que você está genuinamente pronto para perdê-la é o momento em que ela mais terá medo de te perder. O momento em que você se torna feliz sozinho é o momento em que ela mais desejará estar com você, porque você se tornou a rocha, o porto seguro, o homem cujo valor não flutua com a maré da validação externa, o homem que se escolheu primeiro. E uma mulher de alto valor sempre se sentirá irresistivelmente atraída pelo homem que se valoriza acima de tudo. Homem, você viu. Se você quer ser irresistível, o caminho não é para fora. Não é sobre ser mais bonito, mais rico ou aprender mais frases prontas. O caminho é para dentro. O caminho é mais controle, mais desapego, mais solidez. É se tornar o homem que não se dobra, que não reage, que não se entrega de graça. E se algo deve ficar gravado em sua mente depois de hoje, que seja isto: as mulheres não se apaixonam pelo homem que mais as ama. Elas se apaixonam pelo homem que mais se ama. Eu sei que isso soa duro. Sei que quebra o conto de fadas romântico que nos venderam. Mas aqui não estamos para contos de fadas. Estamos
Aqui para o despertar, para você recuperar seu poder, para você parar de viver em função do que ela pensa de ti. Pense em sua história. Pense em todas as vezes que você reagiu, que se humilhou, que se perdeu por alguém. Quanto tempo mais você vai ceder seu valor em troca de migalhas de atenção? Chega. Já basta de perseguir quem só brinca com você. Já basta de regar um jardim que não te dá flores. Já basta de entregar sua energia a quem não a merece. Você não está aqui para implorar por amor. Você está aqui para se tornar a fonte de seu próprio respeito, de sua própria validação. E se alguma mulher se afastar porque você não reagiu, não suplicou, não se ajoelhou, então deixe que ela vá. Você não perdeu uma rainha. Você apenas se livrou de alguém que não estava à altura de um rei. Lembre-se sempre, um homem emocionalmente fraco pode ser desejado por um tempo, mas o homem estoico, focado e com domínio de si, esse homem se torna uma lenda na mente de uma mulher. E esse homem pode ser você. Não amanhã, não quando ela voltar. Hoje, agora. Se algo que você ouviu aqui te incomodou, te provocou ou até te irritou, bom, ótimo. Isso significa que você está acordando. Significa que uma parte de você está farta de ser o homem que apenas reage e sofre. Agora, só falta uma coisa: começar a agir como o homem que você nasceu para ser. Antes de ir, eu quero criar uma comunidade de homens que lideram, não que seguem. Então faça isso por você. Desça até os comentários e escreva sobre uma situação em que você perdeu o controle por uma mulher e como, a partir de hoje, você agiria diferente, usando o que aprendeu aqui. Eu vou ler e responder o máximo que puder. Vamos nos fortalecer juntos. Inscreva-se para mais filosofia prática para a mente moderna. E nunca se esqueça: se você não dominar a si mesmo, alguém sempre dominará a sua história.